Aí no 44, 9 e 20, no 45, 19, no 46, 67, no 48, 5, vai falar só da idolatria especificamente. Aí eu vou ler esses três aí, porque já vai resumir um bocado, né? 45 e 19. Ajoelhar-me-ei diante de um pedaço de árvore, né? Que ele está falando aqui, o contexto é o seguinte, que o povo ia na floresta, derrubava a árvore, pegava e fazia uma imagem. Aí ele pega e fala, ajoelhar-me-ei diante de um pedaço de pau, né? Aí aqui no 46, 67, os que gastam ouro e a bolsa e pesam a prata nas balanças assalariam os ourives, para que façam um Deus e diante deste se prostrem e se incline. Está falando que eles estão pagando para fazer um Deus, para ir lá e se ajoelhar nele. Sobre os ombros o tomam, levam e o põem no lugar. Ou seja, até para andar eles têm que pegar aquela imagem e levar, porque não tem poder nenhum, né? Não tem plano, não faz nada. E põe em seu lugar, e aí ela fica. O seu lugar não se move, recorre a ela, mas nenhuma resposta dá. Ninguém livra da tribulação. Ao tanto que o povo de Israel, depois de ver tudo aquilo lá, as coisas, o cerco lá de Senaqueribe, Deus matando todo mundo e o povo ainda na idolatria. O povo não estava nem aí. Muito diferente do que hoje não. Hoje é pior, né? Hoje eu acho que é pior ainda. 48,5. Não, porque antigamente eles viam muita coisa. Eles viam, por exemplo, os milagres, o povo que passou dentro do mar aberto, mas depois eles conseguiu ser quando eu falo assim, adorar o bezerro entre outros. Quantas e quantas vezes já aconteceu um milagre aqui na igreja? Ou alguém? E aí, quantos se converteram por causa do milagre? A mesma coisa sobre a história daqueles 10 leprosos, né? O milagre não era, vamos dizer, a essência, porque só um foi agradecer e deu um abraço de Jesus. Né? E é interessante porque quando eu acho que nós somos piores ainda do que eles, é porque naquele tempo o Espírito não estava derramado para todo mundo, não. E hoje ele está. Nesse sentido que eu falo que a gente é pior do que eles, né? Se eu ver assim, né? Mas é pior que eles. Obrigado. Eu sou fraco. Eu errei aqui não era esse aqui não. Aqui é onde ele fala. Por isso, Deus está falando assim, ó. Deus está repreendendo a infidelidade de Israel. Aí ele está falando assim, ó. Por isso, te anunciei desde aquele tempo e te disse a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e de fundição as ordenaram. Tudo isso que está acontecendo aí, que no caso é a libertação do povo do cativeiro, ele está falando assim, ó, estou falando para vocês que eu vou libertar vocês, escreve, porque no dia que acontecer, do jeito que o povo está aí, vamos dizer que foi Baal, foi Astarote, Asmodeus. Então escreve aí, guarda isso aí. Aí voltando aqui um pouquinho, no 45, Ciro, libertador de Israel. Né? Só que nesse contexto, Israel é o povo escolhido já, não é o reino do norte não. Né? Ciro foi o que invadiu a Babilônia, né? O rei Persa que invadiu a Babilônia, e deu o decreto para o povo voltar para Jerusalém. Né? Aí olha o que ele fala de Deus. Deus fala dele, eu, na minha justiça, suscitei a Ciro. Cara, o Ciro aí está mais de 200 anos na frente dele. Aí Deus está falando que suscitei a Ciro a todos os seus caminhos. Endireitei ele, edificará a minha cidade, que libertará os meus exilados. Não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Que ele ia suscitar a Ciro e que ele ia libertar de graça. Né? Antigamente o povo, quando o império não queria mais, ou era deixar o povo livre, ou eles tinham que fazer uma rebelião, lutar e ir embora, ou eles tinham que pagar. No caso de Judá e de Israel, muitas vezes foi assim. Eles pagavam, né? Tiravam às vezes tesouro da casa do templo, ou da casa do rei e dava para o imperador.
47, a queda da Babilônia. No 46 e no 47 está falando só da queda da Babilônia. E é uma linguagem difícil para entender e tal. E aí eu resumo, 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que... 46. Assenta-te, calada, entra nas trevas, ó filha dos caldeus, a Babilônia. Babilônia, está falando da Babilônia. Porque nunca mais será chamada senhora de reis. Quando a Babilônia surgiu, vixe, ela era a bambambã no momento. Mas aí o Império Persa foi lá e detonou ela. E depois veio o Macedônio, o grego, e aí o romano. E aí quando Jesus entra, e aí entra as visões lá de Daniel, né? Da estátua, do cabeça de ouro, do peito de prata, por aí vai. Repreendido a infidelidade de Israel, mais uma vez Deus repreende, né? O resumo aqui é Deus avisando sobre a libertação do cativeiro e falando de Sírio. Mais uma vez Deus fala de Sírio, né? Deus amou Sírio, lá no capítulo 14, 48, 14. Antes, para que depois eles não falassem que foram os ídolos, né? Mais uma vez, Deus profetizando isso aí. Do 49, né, aqui entra outra parte, né, a promessa de Deus antes da volta do exílio. Aí eles ainda estão no cativeiro. Ó, antes da volta do exílio. O exílio é o cativeiro. E aí fala do plano de Deus para o seu servo. O servo dele, que é Jesus, né? Só que aí ele fala sobre o servo sofredor, ou somente o servo. E aí, do 49 ao 55, vai falar só de Jesus, esse capítulo tudinho, a essência de Jesus, o tema central. E aí eu peguei algumas, a gente já está encerrando, algumas passagens, só para vocês ter uma ideia. Né? 49, 6, 8. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. Está vendo? Jesus sempre está profetizando para Israel e sempre está profetizando para o mundo inteiro. Deus sempre está profetizando para o mundo inteiro. Luz para os gentios. Né? Lembrando que para nós, para os judeus, nós somos cachorros. Não, é sério. Lembra? Por isso que fala que Cachorrinho, até os cachorrinhos chamam da migalha. Não é brincadeira não, é sério. Não, eu lembro dessa passagem. E também Pedro, ele não quis. Ele não quis pregar, ele brigou com Paulo. Gentil, brigou com Paulo, né? Foi uma burocracia. Mas é em Isaías que fala sobre que todo o povo é convidado para a salvação. Que tem aquela passagem que fala assim, que toda alma se deleita pela salvação, vem comer pão de graça, beber vinho de graça. Isaías, né? É mais na frente um pouquinho. É mais na frente um pouquinho? Eu estava tentando procurar porque é para nós todos também. Né? Não, isso aí. Ó, quando daí para frente, também as profecias é para nós. E aí vai falar da Jerusalém Celestial, da Canaã, da salvação, de juízo, é onde entra isso aí. Eu acho que é lá no 66. 66 é 65. Aí no 56, o que está dizendo? Aí aqui já está falando do sofrimento de Jesus. Oferecerei as costas aos que me feriram e as faces aos que arrancavam os meus cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontaram e me cuspiram. Não fala lá que o soldado foi lá e bateu, cuspiram, né? Isso aqui, gente, eu só estou lendo esses versículos aqui para vocês verem que assim, os pontos-chave deles, assim, onde a gente consegue identificar Jesus facilmente. No 52:7. Que formosos são os pés sobre os montes, os pés que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Aí por aí vai. Formosos são os pés da qual? Quando fala dos pés da qual, só para me marcar aqui. 52:7. Eu quero ler depois porque eu acho muito interessante sobre os pés, até no contexto da aula. Lá no Evangelho também, nos Evangelhos falam também. Porque Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Então tudo se liga. Jesus lavou os pés dele para eles caminhar com o Evangelho. E antigamente, lavar os pés era o servo mais assim,
mais, vamos dizer, Era escravo mesmo. Porque das o pessoal não tinha como, por causa das viagens, pisava em bosta de camelo e tudo. Então, aí realmente. E eram os piores dos escravos. Por isso que Jesus fala assim, ó, o maior do reino de Deus, ele serve. Ele tá falando dele mesmo, eu lavando os pés do povo. Rapaz, eu sou o maior, aprendi aí, ó. Rapaz, a gente é terrível, né? A gente vê tudo isso. Às vezes eu fico me perguntando assim, só para quebrar um pouco que às vezes eu fico me perguntando assim, rapaz, o que Paulo viu? Né? O que Estevão viu? Qual a revelação que Deus deu para ele, cara? Porque a gente é interessante, porque se Deus não revelar para nós, cara, por mais que a gente saiba, é uma coisa, digamos assim, lúdica. Mas quando Deus te revela uma palavra, cara, aquilo ali queima que tu morre por causa daquilo ali. O que Deus não revelou para esses caras? Né? Mas, assim, você, só para saber sua opinião sobre esse contexto do Paulo, você acha que o Paulo ele poderia ter expressado o que ele viu se o pessoal naquela época tivesse na mesma visão que ele? Se tivesse, por exemplo, porque ele exorta muitas pessoas, mas se tivesse um pessoal, um número de pessoas que estavam, vamos dizer, no mesmo visão, no mesmo nível espiritual com ele, você acha que ele poderia ter revelado o que ele viu no céu? Ah, cara, isso aí só Deus me apareceu. Rapaz. Eu vou te falar uma aqui. A mulher do Daniel Mastral, a Bíblia fala que a gente vai ter um nome quando a gente morrer lá, quem for do céu e tal. Só Deus vai saber. Só Deus vai saber. Ela disse que Deus... Chega uma parte lá do livro que Deus fala para ela que ela pode perguntar tudo que ela quiser. Ela disse que fez mais de 5.000 perguntas. Das 5.000 perguntas, Deus respondeu 98%. Ela não disse, não, mas se fosse eu acho que fazia bem mais. Mas ela foi arrebatada. Não, ela disse, não, ela não fala. Ela só disse que ela perguntava e Deus respondia. E quando Deus não queria responder, ele se calava. E é interessante que antes disso ela fala assim, que a forma de Deus falar com ela era não falando com ela. Porque quem sustentava o ministério do Daniel era ela com oração, só na intercessão. E às vezes ela ficava assim meia grilada, né? Poxa, mas Deus só fala contigo. Aí no dia que Deus começou a falar com ela, aí ele mandou ela perguntar tudo. Isso aí demorou 8 anos. Ela fala, o processo de transformação deles. E ela falou que Deus falou para ela qual o nome dela, que ela ia ter. Aí eu não sei, né? Eu também da intimidade da mulher. Eu não duvido, sabe? Eu não duvido dessas revelações celestiais. Mas eu fico quieto, eu nem falo que é nem que não é. Se for verdade, eu falo, eu estou enrolado. Aí eu fico quieto. Né? Deixa que Deus, cada um fala aquilo que acha que é certo. No capítulo 53, eu acho que é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, né? Que fala sobre o sofrimento de Jesus, bem claro, né? Sobre ele, que carregou sobre si nossas dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas nossas pisaduras fomos sarados, né? Todavia o Senhor agradou o moelo e tal. E aí no 55, 3, 4, para encerrar essa parte aí, falando da questão já da profecia, falando da queda da Babilônia e da libertação da Babilônia. Aí aqui nós vamos ler aqui o 3, 4. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho. Está falando de Jesus aqui também. E aqui essa parte encerra aqui, né, as promessas do Senhor, Deus prometendo para eles que ia tirar eles do cativeiro, né, que ia levantar Ciro. Ciro nasceu com um propósito, né? Tem gente que é um ponto divergente aí, porque tem gente que diz que não. Mas Ciro, segundo o que Isaías profetizou, ele nasceu só para subjugar a Babilônia, só para libertar o povo. Né? E está aqui na palavra. E ele não tinha tido um encontro. Aí a gente não sabe, né? A Bíblia não sabe. A gente não sabe, mas Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Até Faraó Deus usou. Até Faraó Deus usou para... Até Faraó Deus usou. Tu estava um dia aqui, que a gente estava falando, o
faraó, que o faraó ia lutar e o outro queria guerrear lá, não lembro se era Judá. E ele falou assim, rapaz, o que tu quer contra o propósito de Deus? Sai da frente, senão tu vai ser moído também. Usando o faraó, meu amigo, usou Balaão. Mais. E aí a gente passa para a última etapa do livro, né? Que são as mensagens de consolo depois da volta do exílio. Gente, tenha em mente que isso aí nem aconteceu ainda. E Deus já estava profetizando isso aí, sei lá, se foi 200 anos, 270 anos, que foi mais 70 anos de cativeiro. Né? Isaías tinha morrido 270 anos e quase 500 antes de Jesus, é o que ele profetizou. Né? A vocação dos gentios, a gente já está terminando, acho que é só essa mais outra. Quando ele fala da vocação de gentios, olha o que ele escreve lá. Aos gentios que guardarem o sábado e a lei, Deus levaria para o seu santo. Aí no 6 e o 7. Guardar o sábado era sinal da aliança com Deus. Opa, aquele Deus ali é com letra maiúscula. Né? E se eles fizessem isso, seria um arrependimento. Ou seja, Deus está exortando, está falando para eles, ó, guarda o sábado, guarda a lei. Porque isso era sinal da aliança que Deus tinha com o povo de Judá, de Israel. E eles não estavam guardando. E aí ele pega e fala, aos gentios que guardarem, ou seja, aqueles que se converterem, se arrependerem. Aí ele não falava de graça, porque Jesus não tinha vindo. Mas se fosse Jesus, ele falou assim, e aos gentios estenderei minha graça. Isso é uma palavra. Os gentios que somos nós, gentil é todos aqueles que não é judeus. Que guardaram, sabe, que aceitaram Jesus, vão ser salvos. Condenada a idolatria de Israel, mais uma vez Deus condena a idolatria de Israel, ao tanto de vez que Deus fala de idolatria. Infelizmente ainda hoje temos muitos tipos de idolatria. Vamos ressaltar as idolatrias nesse contexto, que são de imagens de escultura, e tem as nossas idolatrias, né, que é tudo aquilo que vai tomar lugar de Deus. Né? Talvez é o teu futebol, talvez é teu Discovery Home Health, né, e a mulherada que passa o dia todinho. Isso aí é um assunto muito de repente, delicado, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. De repente a tua idolatria é cantar dentro da igreja. De repente a tua idolatria é pregar. Verdade. Que aí tu já entra dentro da religiosidade, né? E muitas vezes quem é religioso acha que idolatria é só quando tem uma imagem, né, de escultura. E não é assim. Verdade, sim. E bem interessante aí esse versículo 58, né? A observância do devido jejum. Os caras, ao tanto de repreensão que Deus fazia sobre idolatria, sobre se consertar, e os caras ainda de vez em quando ainda iam lá no templo, né? Os sacerdotes sacrificavam tudo, jejuavam, e aí estava jejuando e achando ruim que Deus não estava escutando. Aí Deus pega e dá uma cacetada nele, né? Fala, rapaz, vocês só fazem isso, em outras palavras, né? Só para se aparecer. Ó, vocês são assim, mas vocês são falsos. Vocês não guardam a minha palavra. O jejum que eu escolhi é ser justo, é ajudar quem precisa, é estar junto dos pobres, né? Esse é que liberte o cativo. Esse é o jejum que eu quero para vocês. Aí eles, né? Isso aí está lá, assim. E fazendo isso, assim a luz nasceria nas trevas. Olha o nível de religiosidade que o povo estava. Fazendo isso, o jejum que Deus escolheu, era ajudar pobre, livrar os oprimidos, né? Assim, a luz nasceria nas trevas. Sim. Entendeu? A luz nasceria nas trevas. É muito interessante, porque depois lá em Pedro, diz que as trevas se transformariam em luz. Entendeu? Confissão da maldade de Israel. Isso aí é mais um capítulo, né, chamando o povo para o arrependimento. O profeta queria fazer o povo se arrepender, anunciando a palavra. As nossas iniquidades são barreiras entre nós e Deus. E aí fala do pecado do povo, uma tentativa de o povo se arrepender. Né? Eu vou ler aqui que esse capítulo aqui acho que é bem conhecido. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós.
para que não vos ouça. Então aí ele está falando, o contexto inteiro é fazer com que o povo se arrependa, confesse seu pecado, que aí, perdoado, Deus ia ouvir a oração dele, ia estar junto. O 60, o 62 e o 66 é onde vai falar da Jerusalém Celeste, né? Que é aquele lá, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Foi buscar. Aí ó, eu fui buscado no 65. Fui buscado pelos que não me perguntavam por mim, os gentios. Fui achado por aqueles que não buscavam, e um povo que não chamava pelo meu nome. Deixa eu ver aqui. Novos céus e nova terra. Deus viu do povo, Jerusalém, a noiva do Senhor. Eu acho que ele é no 65. Assim diz. Eu não achei não. Depois eu olho, mas é por aí, ó. É do 60 para frente. Esqueci. Alex. É do 60. Essa questão todinha. Aí a gente já começa a ver Deus fazendo promessa depois do exílio para os gentios e para o mundo inteiro. Porque aí ele começa a falar da salvação mesmo, salvação, não de exílio, não de cativeiro, mas da salvação de Israel, de todo aquele que temeu o Senhor, que quer fazer a vontade de Deus. Aí no 61 é falando da salvação, as boas novas, né, de anunciar a salvação. Aí fala de Jesus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação, por aí vai. Mas Jesus anunciando o reino de Deus, a salvação. Lembrando, quase 600 anos depois disso aí, a profecia foi lançada. E no 66, que é aí onde a gente encerra aqui, excluídos da Nova Jerusalém os que praticam a falsa religião. É interessante aqui que a Bíblia fala, Jesus está falando da salvação mesmo já, do novo céu e nova terra. E aí ele fala que ia pôr um sinal em alguns dos salvos. Porém um sinal. E alguns dos salvos enviarei às nações, fazer missões, apregoar a palavra de Deus. Alguns serão sacerdotes e outros serão para levitas, né? Uns irão cantar, né, servir, né, vão ser os obreiros, né? Outros vão ser os sacerdotes que vão servir, que vão ensinar a lei, que vão pregar a palavra de Deus. Os excluídos que praticam a falsa, Deus olharia para o povo aflito de espírito e que treme da minha palavra, aquele que teme o Senhor, que obedece a Ele. Esse aí ia se virar. Não só porque o cara é de Israel, que ele está querendo dizer isso. Eu não vou olhar, não é só para vocês de Israel, não. É para quem quiser uma aliança comigo. Eu quero que vocês não façam esse ritual religioso, assim como a gente viu no passado aí. Mas eu quero que vocês se convertam de coração, façam de coração para mim. E é interessante que fala que ia botar um sinal. A Bíblia fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, o penhor da vossa herança, né? Lembrando, o penhor é uma coisa que quando a gente faz o empréstimo, a gente deixa lá, que é uma garantia. E Jesus está falando isso, né? Que o Espírito Santo é o penhor da vossa herança, ou seja, é a garantia de que um dia ele vai voltar e vai buscar e vai redimir todo mundo, né? As nós, né? Todo mundo aquele que crê e que se esforçar para entrar pelo caminho estreito, né? Os que andaram, aí começa, os que andaram no seu próprio caminho, aí vai falando um monte de coisa. Falei e não ouviram, e fizeram o que era mal perante mim. Aí ele está falando da condenação desses aí, que é os que praticam a falsa religião, que ele está falando. O Senhor virá como fogo em seus carros. Quando fala no 15 lá que ele vai vir com fogo em seus carros, ele está falando de julgamento. Quem seguiu o seu próprio caminho e não ouviu o que eu falei, aí eu vou vir com fogo em meus carros para julgar. E por último, a promessa da redenção para o mundo. Venho juntar todas as nações e línguas, eles virão e contemplarão a minha glória. Né? Aí 24, o juízo eterno. Que aqui no juízo eterno, que a gente, trazendo para o Apocalipse, é o inferno. Trazendo para o Novo Testamento, é o inferno. Né? E aqui ele fala
Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o verme nunca morrerá, nem seu fogo se apagará. Então, gente, esse livro é o livro mais antigo e mais atual que a gente conhece. Você vê que tudo que está escrito aconteceu no passado e acontece agora e se repete. Fazendo um apanhado de tudo isso aí, o que a gente não pode esquecer. Isaías profetizou no Reino do Sul, Judá. Ele profetizou a queda de Jerusalém, né, pela Babilônia. Profetizou a queda de Israel e várias outras nações. Profetizou sobre a vida de Jesus e sobre o pós-exílio. Então esses são os pontos-chave que a gente pode esquecer. Mas se você lembrar disso, mas Isaías, lembrar disso, lembra do livro inteiro. Né? Assim, vai lembrar do essencial do livro. E se não tiver alguma pergunta... Hoje nós estávamos comentando muito sobre o juízo hoje. Eu e meu primo, nós conversamos bastante, foi para Ribeirão, a gente ficou conversando bastante. E hoje a gente pratica a justiça, o meu primo teve essa revelação que a gente pratica a justiça para a gente gerar o juízo que Deus vai fazer o juízo. E ali falou juízo eterno. Então, para isso a gente precisa gerar frutos da eternidade, para chamar a atenção da eternidade, para realmente Deus fazer um juízo eterno. Porque o que Isaías fez? Ele praticou a justiça e Deus fez o juízo eterno. É a mesma coisa nós hoje, a gente tem que praticar a justiça, com o vínculo da perfeição, claro, que é o amor, mas para gerar frutos para a eternidade, para Deus fazer o juízo. A Bíblia fala que a gente tem que gerar frutos dignos de arrependimento. Isso, bicho, eu estou falando muito sobre isso aí, tá? De arrependimento. Cara, a Bíblia, eu acredito assim que a gente tem que se esforçar ao máximo para que nós possamos tentar cumprir a palavra. Mas mesmo nós nos esforçamos ao máximo, a gente nunca vai conseguir cumprir na sua totalidade. Então, quando fala de que a gente pratica a justiça, são esses pequenos atos, né? É o perdão, né? Ajudar uma pessoa. São as obras junto com a nossa fé. Mas o mais importante, a Bíblia fala que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Não está à procura de gente justa, não está à procura do pastor, não sei do que, do levita. Mas Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. O que Deus quer é um coração quebrantado. A Bíblia fala que Deus não rejeita um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Senhor, pelo amor de Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse eu faço, Senhor. Mas eu não quero porque eu quero te agradar. Meu Deus, me ajuda a arrepender. Senhor, me ajuda a seguir o teu caminho. Não era assim que Davi fazia? Isso é um coração. Com Deus, acho que ser sincero com Deus traz o quebrantamento. Porque isso vai é o ver a nossa quebrantamento. intimidade. Tu está confessando aquilo. Tu está se quebrantando na frente de Deus. A gente olha, o Gabriel falou um negócio sexta-feira, que às vezes a gente julga pela aparência. A gente viu que veio um servo, um rei justo que julgaria segundo o coração, não segundo vista. A gente viu aqui, falando de Jesus. Muitas vezes, eu vou falar do Felipe, aquele menino lá da clínica que matou as crianças. Então, gente, obrigado por ter acompanhado. Espero ter contribuído um pouco para o entendimento aí do livro de Isaías, né, o primeiro livro profético. Que Deus possa estar abençoando a sua vida através dessa palavra. Em nome de Jesus. Obrigado.